Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Mais uma oportunidade o Senhor tem nos dado para que eu possa estar expondo mais um pouco da sua palavra. Eu estou expondo o Evangelho segundo escreveu Lucas. Já expus até o capítulo 17, já comecei o capítulo 18. E hoje eu vou falar sobre o fariseu e o publicano. Já falei sobre a viúva persistente. Jesus está falando sobre oração e a continuação também é sobre a oração. E lembrando que eu tenho uma playlist com todos os vídeos deste Evangelho de Lucas, desde o capítulo 1 até o capítulo 17. Vou deixar no card acima a playlist. Em algum momento do vídeo aí, o card vai aparecer. Vamos lá. Deixa eu buscar o texto aqui. Vamos lá, 18. Aí, tá aí a epígrafe do texto fariseu e o publicano. Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Interessante. Então, propôs também esta parábola. Então, conforme aí o início desta parábola, Jesus ainda está no assunto a respeito de algo que ele havia falado na conversa anterior. Propôs aí, a palavra é epo. Epo é um verbo, esse verbo aqui, ó, eiper. Eiper está no aoristo, na voz ativa indicativo, e é falar, dizer. Então, disse ou, falou também aí a palavra grega é taute. Ele então propôs esta parábola. Parábola aí é parabolê, vamos dizer assim, é uma comparação de algo com outro, semelhança, similitude, um exemplo. O significado aí de uma parábola. Mas o primeiro significado mesmo de parábolê, ato de colocar algo ao lado de outro, justa posição, como de navios em batalha. Então é esse ato aí de colocar algo ao lado de outro. Então, Jesus está usando o exemplo para explicar alguma coisa. Alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem, eles que a si mesmos se consideravam justos. Tudo bem, justos aí na língua grega é dikaios, esse adjetivo aí está correto, dikaios. Mas a palavra confiável aí é peito. Peito é persuadido, convencido, de alguns que estavam convencidos de si mesmos, que eles achavam que eram justos e desprezavam os outros. Aí ele começa: 2 homens subiram ao templo. Templo aí é Hieron. Hieron é um lugar sagrado para a oração. Interessante que ele não usou aqui a palavra naos, mas Jesus, o escritor, na verdade, foi Lucas, ele usou aqui
o termo hieron. Esta palavrinha grega aqui, ó, hieron. Hieron é lugar sagrado. Templo também, usado no templo em Jerusalém. Consistia em toda uma área sagrada, incluindo todo agregado de construções. Então parece que é uma outra palavra que é usada aí no Novo Testamento para designar templo. Interessante que ela ocorre 66 vezes no Novo Testamento. 66 vezes. E quer dizer templo também. Pode ver que não, lá em 1 Coríntios, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados no próprio templo se alimentam? Do próprio templo se alimentam? Em Atos, aí, em várias passagens de Atos, olha. Perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, é mais uma palavra aí. Usada para templo, com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Como eu já disse em outros vídeos anteriores, o termo fariseu vem do hebraico, é de origem hebraica, um substantivo masculino, parush, e quando está fariseus, está no plural, aí se pronuncia parushim. Parushim, que tem um menos sufite, e aí dá o plural. Parush está no singular e parushim está no plural, um no singular, outro no plural. E esses parushim, esses fariseus, ou parush, fariseu, eles é uma seita aí iniciada provavelmente no período dos Macabeus, e eles formavam aí um grande número de pessoas, e eles eram profundos observadores da lei, claro, com muita hipocrisia, muito de fachada. Claro que quando eles começaram, o propósito era um propósito válido, aí depois eles acabaram caindo no formalismo religioso. E o outro, publicano aí, o telones, eram pessoas, funcionários públicos contratados pelo Império Romano para cobrar impostos. Então veja que os fariseus com certeza não gostavam muito dos publicanos, não. Os publicanos nem sei, eles não estavam nem aí, desde que pagasse o imposto, tudo bem. E aí Jesus prossegue. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Interessante, de si para si mesmo. Então, e ele estava de pé, ele não ficou de joelho. Esteme, colocar, ficar, estar de pé. Aí a palavra esteme. Ele orava, orar aí é proseuomai, fazer orações, de si para si, em benefício, tá vendo? A palavra de si para si mesmo, a palavra é prós, e dá a ideia de em benefício de, em direção a, entendeu? Então, de si ou em benefício ou em direção a si mesmo. Aí realton, a palavra si mesmo inclui a si próprio. Então ele não orava para Deus, ele orava para si mesmo, desta forma. Olha como é a oração dele. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, arpaques, injustos, adicos, adúlteros, moixos, e nem ainda como este publicano. E ele continua. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, jejuo 2 vezes por semana. Então, ele tinha um ato aí, nisteu, palavra grega, que é abster-se da comida
como um exercício religioso. É o nesteu. É esse verbo aqui, ó. Primeiro verbo aí do versículo, nesteu. Ele está no presente, voz ativa e no indicativo. Dou o dízimo aí é apodecató, que é pagar um dízimo de algo, de tudo quanto vem. O 13 diz o seguinte, olha aí. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então, o publicano, veja bem que a atitude aí do fariseu é justificar a si mesmo diante de Deus, achando que pelas suas atitudes, a sua justificativa, ele alcançaria o favor de Deus, jejuando, dando dízimo. Isso é obra, essa é a ideia aí do fariseu. E tentando justificar a si mesmo, ele justificava a sua própria pessoa. Eu não sou pecador. Não precisava de falar isso para Deus. Deus sabe muito bem que o cidadão é um pecador. Não precisava. E Deus conhecia o coração do fariseu. E ele falou: eu não sou isso, e nem sou como esse publicano. Ele começou a julgar a pessoa do publicano, como se o publicano fosse a pessoa da pior categoria possível. Mas o publicano, ele agiu de forma totalmente diferente. Ele, estando em pé, também esteme da mesma forma. O fariseu também ficou de pé e o publicano também ficou de pé. Longe, parece que ele não adentrou ali nas dependências do templo. Longe, não ousava, ou seja, ele não pretendia, não queria nem ainda levantar os olhos ao céu. Aí no sinal de humilhação. Não levantar os olhos denota aí um sinal de humilhar-se ao céu, mas batia no peito. Aí é túpito, golpear. Golpear o peito aí. Dizendo, sinal de, talvez, de desespero, de angústia, devido ao fato dele se considerar um pecador. Por que ele se considerava um pecador? Ele dizia na sua oração: ó Deus, sê propício. O que é ser propício? A palavra grega ser propício é um verbo, e esse verbo ilaskomai é esta palavrinha aqui, ó. Ela está aqui. O ilaskomai, esse verbo ilas, aqui está como ilastete. A conjugação desse verbo está no aoristo, e na voz passiva e no imperativo. Então ele está realmente sendo insistente com Deus, quase que dando uma ordem, porque imperativo é uma ordem. Imperativo é uma ordem. Claro, a voz passiva, mas o imperativo. Interessante é a conjugação do verbo aí, ilasteme. E esse verbo, ou ilaskomai, ele significa ser gracioso, ser misericordioso. Ser misericordioso. Conciliar consigo, ou seja, apaziguar, ser propício. Então, na verdade, o que está querendo é: Senhor, seja misericórdia para comigo, porque eu sou um pecador. Hamartolos, o adjetivo aí, hamartolos, é aquele que está dedicado ao pecado, um pecador, aquele que erra o alvo. Então ele fala: Senhor, seja misericordioso para comigo, e porque eu sou um pecador. Então veja bem que a atitude do publicano, ele não expôs diante do Senhor aquilo que ele fazia, o que deixou de fazer. Ele também não
colocou diante do Senhor se ele jejuava, se ele dava o dízimo. Não, ele não falou nada. Olha, seja misericordioso para comigo, porque eu sou um pecador. E aí Jesus diz: digo-vos que então, esse pronome aí demonstrativo, e este, não é aquele, é este, então está mais próximo aí de quem está falando. Então este aqui, o último, que é o publicano. Digo-vos que o publicano, desceu justificado. Interessante aqui aí, a palavra grega justificado é dikaio. E esse verbo dikaio, ele está no perfeito, na voz passiva, no modo particípio. Então, edikaio é o ato de se tornar justo. Então, veja que o verbo aí, dikaio, é tornar-se justo. Então, olha, digo-vos que o publicano, que o fariseu não considerava ele como um homem justo, porque ele fala: não sou ainda como esse publicano. Julgou a pessoa do publicano. Mas a partir do momento que o publicano ele se humilhou, ele confessou a Deus que ele era um pecador e que era para que o Senhor tivesse misericórdia dele, ele se colocou no seu devido lugar, homem carente da misericórdia e que era um pecador. E aí Jesus respondeu: o publicano, ele desceu justo naquele momento. Naquele momento, ele se tornou um homem justo ali, desceu justificado para a sua casa. E não aquele, é outro pronome demonstrativo, para o que está mais longe. Então, aquele quem? O fariseu. Então, veja que o fariseu fazia tudo certinho aos seus olhos. Mas nós alcançamos a misericórdia de Deus não por aquilo que nós fazemos. Não. A graça e a misericórdia do Senhor não é por méritos. A graça já diz tudo. Graça é favor imerecido. O interessante é que a graça, ela nos dá algo que nós não éramos merecedores. O que nós merecíamos? O inferno. Então a graça, ou melhor, a graça nos deu, vamos melhorar isso aqui, a graça nos deu aquilo que nós não merecíamos, que é o quê? O céu. Nós merecíamos o inferno, mas não éramos merecedores de ir para o céu. Então a graça nos proporcionou isso. E a misericórdia de Deus, Deus deixou de nos dar aquilo que realmente nós merecíamos, que é o inferno. Então a misericórdia, Deus deixa de dar aquilo que nós realmente merecíamos, que era o inferno. Interessante. Por isso que os dois é do Senhor. Não é por aquilo que nós fazemos, é por aquilo que nós reconhecemos que somos. E aí sim, então diz que aquele voltou justificado para casa. Olha, e diz, e não aquele. Por quê? E Jesus aí explica, roti é a palavra grega, porque todo aquele que se exalta, upso, elevar-se, colocar-se acima, será humilhado. Humilhado aí é tapeino, colocado abaixo. Mas o que se humilha será exaltado. Interessante. E os que humilha será exaltado. Então, o que o Senhor quer? O Senhor quer que nós nos coloquemos nos nossos devidos lugares. Que é o quê? Pecador. Lá em Tiago 4,6 diz assim: antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos ou orgulhosos,
mas dá graça aos humildes. O que é graça, como eu já disse? Favor imerecido. Em Lucas mesmo, nesse evangelho, nós já passamos por lá, expondo, Lucas 14:11, portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, quem se exalta será humilhado, e aquele que humilhar será exaltado. E aí, termina esta parte aí. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo-os, repreendiam. Jesus, porém, chamando-as, quem? As crianças, para junto de si ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Interessante, porque dos tais é o reino de Deus. Tem uma passagem também lá em Pedro que diz o seguinte: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então a ideia aqui do texto é mostrar para os discípulos que eles deveriam ser como crianças. E as crianças são inocentes até uma certa idade. Tem um período aí que desperta e a criança já não é mais inocente, ela passa desse período, mas criancinha muito nova, elas são inocentes. E essas crianças, se falecerem, elas vão para o céu, porque elas ainda não têm consciência ainda do que é certo e errado. Alguns dizem que as crianças vão para o inferno, algumas delas, mas é difícil, de acordo com esse texto aqui. Não as embaraceis, olha aí. Embaraçar aí é reter, impedir. Por quê? Aí a conjunção é igar, visto que, dos tais aí é um adjetivo, toiotos, que é como esse. Olha, então, visto que, como essas crianças, é o reino do céu, Basileia, reino de Deus. Em verdade vos digo, aí Jesus fala, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, nós temos que nos tornarmos como criança, sim, ausente de malícia, de discórdia, de orgulho, de prepotência, de tudo aquilo que não agrada a Deus. Então nós temos que tornar como uma criança. Outra coisa, a criança também ela é totalmente dependente do pai e da mãe. Nós devemos ser totalmente dependentes de Deus, totalmente dependentes de Deus. E sermos livres de toda malícia, de toda maldade, de todo orgulho, de toda ira, de toda contenda. Tudo aquilo que não agrada ao Senhor, nós devemos estar livres. Pois bem, chegamos aí ao final de mais uma exposição. E no próximo eu estarei falando sobre o rico de qualidade. Então, esse capítulo ele é bastante grande. Esse capítulo aí, o capítulo 18, então vai ser necessário vários vídeos para que eu complete a exposição dele. Então não perca os demais vídeos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.